Microsoft Windows, História. Bárbara Alves N9, 12º B. Índice. Breve introdução. Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Características técnicas. Vim. Implementações alternativas ao Windows e suas APIs de programação I. Crossover. Reactus. CDH. Darwin. Breve introdução. Microsoft Windows, ou simplesmente Windows, é uma família de sistemas operacionais desenvolvidos, comercializados e vendidos pela Microsoft. É constituída por várias famílias de sistemas operacionais, cada qual atendendo a um determinado setor da indústria da computação, sendo que o sistema geralmente é associado com a arquitetura IBM PC compatível. As famílias ativas do Windows incluem Windows NT, Windows Embedded e Windows Phone. Estes podem abranger subfamílias, como Windows Comissão Europeia ou Windows Server. Entre as famílias Windows extintas estão o Windows 9X. O Windows 10 Mobile é um produto ativo, não relacionado à família defunta Windows Mobile. A Microsoft introduziu um ambiente operacional chamado Windows em 20 de novembro de 1985, como um shell para MS-DOS, em resposta ao crescente interesse em interfaces gráficas de usuário, GUIs. O Microsoft Windows passou a dominar o mercado de computadores pessoais, PC, do mundo, com mais de 90% de participação de mercado, superando o Mac OS, que havia sido introduzido em 1984. A Apple chegou a ver o Windows como uma invasão injusta em sua inovação no desenvolvimento de produtos GUI, como o Lisa e o Macintosh, eventualmente resolvido na justiça em favor da Microsoft em 1993. Nos PCs, o Windows ainda é o sistema operacional mais popular. No entanto, em 2014, a Microsoft admitiu a perda da maioria do mercado global de sistemas operacionais do sistema operacional móvel Android, devido ao enorme crescimento nas vendas de smartphones. Em 2014, o número de dispositivos Windows vendidos era menos de 25% dos dispositivos Android vendidos. Essas comparações, no entanto, podem não ser totalmente relevantes, já que os dois sistemas operacionais visam plataformas tradicionalmente diferentes. Em setembro de 2016, a versão mais recente do Windows para PCs, tablets, smartphones e dispositivos embutidos era o Windows 10. As versões mais recentes para servidores era o Windows Server 2016. Uma versão especializada do Windows é executada no console de jogos Xbox Sony. A Microsoft começou a desenvolver o Microsoft Windows em setembro de 1981. Os primeiros Windows, como 1, 0, 2, 0, são compatíveis apenas com partições formatadas em sistema de ficheiros FAT, ou como é chamado, FAT16. O 3X poderia ser instalado em FAT32, porém necessita ser instalado MS-DOS 710, que era incluído nos disquetes de inicialização do Windows 95 OSR2 e Windows 98, necessitando modificar alguns arquivos para permitir seu funcionamento. Ao mudar do 3.1 para o 95B, Windows 95 OSR2 OSR2.1, os HDS poderiam ser formatados em FAT32. Inicialmente lançado com o Windows NT, a Microsoft começou a desenvolver o Microsoft Windows em setembro de 1981. Os primeiros Windows, como 1, 0, 2, 0, são compatíveis apenas com partições formatadas em sistema de ficheiros FAT, ou como é chamado, FAT16. O 3X poderia ser instalado em FAT32, porém necessita ser instalado MS-DOS 710, que era incluído nos disquetes de inicialização do Windows 95 OSR2 e Windows 98, necessitando modificar alguns arquivos para permitir seu funcionamento. Ao mudar do 3.1 para o 95B, Windows 95 OSR2 OSR2.1, os HDS poderiam ser formatados em FAT32.
Inicialmente lançado com o Windows NT, a tecnologia NTFS é agora o padrão de fato para esta classe. Com a convergência de ambos sistemas, o Windows XP passou também a preferir este formato. Carece de fontes. A tecnologia NTFS é agora o padrão de fato para esta classe. Com a convergência de ambos sistemas, o Windows XP passou também a preferir este formato. 1. A Microsoft começou a desenvolver o Microsoft Windows em setembro de 1981. Os primeiros Windows, como 1, 0, 2, 0, são compatíveis apenas com partições formatadas em sistema de ficheiros FAT, ou como é chamado, FAT16. O 3x poderia ser instalado em FAT32, porém necessita ser instalado MS-210, que era incluído nos disquetes de inicialização do Windows 95 OSR2 e Windows 98, necessitando modificar alguns arquivos para permitir seu funcionamento. Ao mudar do 3.1 para o 95B, Windows 95 OSR2 OSR2.1, os HDS poderiam ser formatados em FAT32. Inicialmente lançado com o Windows NT, a tecnologia NTFS é agora o padrão de fato para esta classe. Com a convergência de ambos sistemas, o Windows XP passou também a preferir este formato. Carece de fontes. Windows 95. O Windows 95 foi lançado em 24 de agosto de 1995. Ele era um Windows completamente novo, e de nada lembra os Windows da família 3XX. O salto do Windows 3.0 ao Windows 95 era muito grande e ocorreu uma mudança radical na forma da apresentação do interface. Introduziu o menu iniciar e a barra de tarefas. Enquanto, nesta versão, o MS-DOS perdeu parte da sua importância visto que o Windows já consegue ativar-se, sem precisar da dependência prévia do MS-DOS. As limitações de memória oferecidas ainda pelo Windows 3.0 foram praticamente eliminadas nesta versão. O sistema multitarefa tornou-se mais eficaz. Utilizava o sistema de ficheiros FAT16, FAT. Os ficheiros, arquivos, puderam a partir de então ter 255 caracteres de nome, mais uma extensão de 3 caracteres que indica o conteúdo do arquivo, facilitando assim sua identificação e podendo ser associado para abertura em determinados programas. O salto foi enorme, e o lançamento foi amplamente divulgado pela imprensa, inclusive pelas grandes redes de televisão. Existe uma outra versão do Windows 95, lançada no início de 1996, chamada de Windows 95 On Service Release 2, OSR2, com suporte nativo ao sistema de arquivos FAT32. Já o Windows 95, a partir da revisão OSR2.1, incluiu o suporte nativo ao barramento serial universal, USB, e Ultra DMA, UDMA. Foi lançada ainda uma versão especial, o Windows 95 Plus, com um pacote de diferentes temas visuais e sonoros para personalização do sistema operacional. Esta versão também inclui o navegador Internet Explorer. 2. Windows 98. Esta versão foi lançada em 25 de junho de 1998. Foram corrigidas muitas das falhas do seu antecessor. A maior novidade desta versão era a completa integração do SO com a internet. Utilizava o Internet Explorer 4. Introduziu o sistema de arquivos FAT32 e começou a introduzir o teletrabalho. Só foi possível devido à integração do web. Melhorou bastante a interface gráfica. Incluiu o suporte a muitos monitores e ao USB Universal Serial Bus. Mas, por ser maior do que o Windows 95 e possuir mais funções, era também mais lento e mais instável. Nessa versão, nasce a restauração de sistema via MS-DOS, scanreg.exe/restore. A restauração de sistema visava corrigir problemas, retornando o computador a um estado anteriormente acessado, antes de ontem, etc. Windows XP
O Windows XP foi uma família de sistemas operacionais de 32 e 64 bits produzido pela Microsoft para uso em computadores pessoais, incluindo computadores residenciais e de escritórios, notebooks, tablets e media centers. O nome XP deriva de Experience 4. O Windows XP é o sucessor de ambos os Windows 2000 e Windows ME é o primeiro sistema operacional para consumidores, produzido pela Microsoft construído em nova arquitetura em núcleo, Windows NT 5.1. O Windows XP foi lançado no dia 25 de outubro de 2001 e mais de 400 milhões de cópias estavam em uso em janeiro de 2006, de acordo com estimativas feitas naquele mês pela empresa de estatísticas IDC. 5 foi sucedido pelo Windows Vista lançado para pré-fabricantes no dia 8 de novembro de 2006 e para o público em geral em 30 de janeiro de 2007. Suas vendas cessaram no dia 30 de junho de 2008, porém ainda era possível adquirir novas licenças com os desenvolvedores do sistema até 31 de janeiro de 2009 ou comprando e instalando as edições Ultimate ou Business do Windows Vista e então realizando o downgrade para o Windows XP. Até o final de julho de 2010, o Windows XP era o sistema operacional mais utilizado no mundo com 62,43% de participação no mercado, tendo chegado a 85% em dezembro de 2006. Os números mostram a queda exponencial do uso do sistema operacional, acelerada pelo lançamento do Windows 7, que chegou para corrigir os problemas do Vista 6. Windows Vista. O Windows Vista é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, sendo a sexta versão do Windows para uso em computadores pessoais, incluindo computadores residenciais e de escritórios, laptops, tablet PCs e computadores media centers. Antes do seu anúncio em 22 de julho de 2005, o Windows Vista era conhecido pelo nome de código Longhorn. O lançamento do Windows Vista veio mais de 5 anos depois da introdução do seu predecessor, o Windows XP, sendo o período mais longo entre lançamentos consecutivos de versões do Microsoft Windows. O Windows Vista possui novos recursos e funções dos que os apresentados por sua versão anterior Windows XP, como uma nova interface gráfica do usuário, apelidada de Windows Aero. Windows 7. O Windows 7 é uma versão do Microsoft Windows, uma série de sistemas operativos produzidos pela Microsoft para uso em computadores pessoais, incluindo computadores domésticos e empresariais, laptops, tablets e PCs de centros de mídia, entre outros. 8. Windows 7 foi lançado para empresas no dia 22 de julho de 2009, e começou a ser vendido livremente para usuários comuns a 00 do dia 22 de outubro de 2009, menos de 3 anos depois do lançamento de seu predecessor, Windows Vista. Pouco mais de 3 anos depois, o seu sucessor, Windows 8, foi lançado em 26 de outubro de 2012. Diferente do Windows Vista, que introduziu um grande número de novas características, Windows 7 foi uma atualização mais modesta e focalizada para ser mais eficiente, 4. Limpo e mais prático de usar, com a intenção de torná-lo totalmente compatível com aplicações e hardwares com os quais o Windows Vista já era compatível. Windows 8. A penúltima versão lançada, o Windows 8.1, é um sistema operacional mais estável, o seu visual é simples e tem uma boa performance em uma grande gama de computadores, tablets e notebooks híbridos de variadas configurações. O layout também sofreu algumas modificações, para que seja mais fácil encontrar o que você precisa, quando precisa, permitindo que o usuário ganhe tempo em tarefas rotineiras. Um dos pontos interessantes desta versão do Windows é o novo menu iniciar com o estilo metro. Ao mover o ponteiro do mouse no canto inferior esquerdo, você pode tanto visualizar os seus arquivos e programas da maneira clássica, como os aplicativos da Windows Store, além da busca mantida do Windows 7. A área de trabalho foi mantida para acesso aos arquivos como nas versões
anteriores, por pastas e menus de navegação intuitivos, permitindo fácil adequação dos usuários ao Windows 8 como um todo. Dentro das melhorias do Windows 8, também é notável que a Microsoft melhorou na velocidade de início e das tarefas básicas, como abrir e usar programas. Windows 10. A Microsoft lançou o Windows 10 Technical Preview 11, nome de código Threshold, no dia 30 de setembro de 2014 e em seu lançamento foi enfatizado o retorno do menu iniciar de que tantos utilizadores sentiam falta. Quanto ao design, houve muitas alterações quando se compara com a versão anterior, Windows 8.1. A promessa do novo Windows é de unir o melhor de dois mundos que se tornaram distantes. Windows 7, focado em desktops, e Windows 8.1, focado em tablets. Outro recurso apresentado foram as novas Live Tiles, que podem ser inseridas agora, ao lado do menu iniciar, e dimensionadas, tal 5, como no Windows 8.1. Além disso, o Windows 10 traz diversos novos recursos e inovações que superam, em quantidade, as apresentadas no Windows Vista. Diversos recursos e funcionalidades foram substituídas remodeladas ou, simplesmente, deletadas, tornando o sistema mais limpo e fluido. Funcionalidades comuns, como calculadora por exemplo, foram substituídas pelos aplicativos universais. Se o usuário ainda não desejar ter o menu iniciar de volta, pode substituí-lo pela tela iniciar, clicando com o botão direito sobre a barra de ferramentas e, na aba Menu Iniciar, desabilitar a opção Usar o menu iniciar ao invés da tela iniciar. No dia 29 de julho de 2015, a versão final do Windows 10 foi lançada pela Microsoft. Características técnicas. A principal linguagem de programação usada para escrever o código-fonte das várias versões do Windows é o C e algumas partes com C e Assembly. Até a versão 13.11, o sistema rodava em 16 bits, apesar de poder instalar um update chamado Win32s para adicionar suporte a programas 32 bits, daí em diante, em 32 bits. As versões a partir do XP Server 2003 estão preparadas para a tecnologia 64 bits. Os sistemas de 64 bits não possuem mais suporte para rodar nativamente aplicativos de 16 bits, sendo necessário o uso de emuladores/máquinas virtuais. Carece de fontes. Os bits são relacionados ao volume de dados que um microprocessador é capaz de lidar. 14. Se um processador tem uma arquitetura de 64 bits, ele é capaz de lidar com dados na ordem de 264, ou seja, 1, 8, 4, 4, 6, 7, 4, 4, 0, 7, 3, 7, 0, 9, 5, 5, 2, 0, 0, 0. 14. Só que para isso ser possível, é necessário que o sistema operacional seja de 64 bits, caso contrário ele trabalhará somente com instruções de 32 bits, se o sistema for de 32 bits. 14. Sistemas operacionais de 64 bits também endereçam uma quantidade maior de RAM, suportando até 192 GB, Windows 7 Ultimate, ou 128 GB, Windows XP Profissional, contra 3,2 GB dos sistemas de 32 bits. 14. Outra característica denominada de herança maldita, devido ao fato de ter herdado essa regra do DOS, é o fato de não se poder criar pastas com os determinados nomes, com PRN, AUX, com 1 e LTP1. Trata-se de uma antiga herança que os sós Windows carregam do MS-DOS e são palavras reservadas para a comunicação interna do só. Portanto, mesmo o mais recente sistema da Microsoft é incapaz de interpretar tais sentenças como simples nomes através do Windows Explorer. Através do prompt de comandos é possível criar pastas e arquivos com qualquer um dos nomes acima. Mas o sistema impede que os documentos sejam editados e excluídos pelo Windows Explorer. 6. Implementações alternativas ao Windows e suas APIs de programação. O Vine, o Crossover, o Reactus, o CDEGA, o Darwin, Vine,
Vini, acrônimo recursivo para Vini is not a emulator, isto é, Vini não é um emulador, em tradução livre, é uma camada de compatibilidade para sistemas operativos Unix que tem como objetivo a implementação da API do Microsoft Windows, sendo liderado por Alexandre Juliard. Desta forma, em teoria, o Vini permite a execução de aplicações desenvolvidas para ambientes Windows nativamente noutros sistemas operativos. Vini, traduzido literalmente, do inglês para o português, significa vinho, o que levou à escolha de uma taça de vinho como logotipo do Vini. Por reimplementar as bibliotecas do Windows, o Vini não é um emulador, não fazendo qualquer emulação para executar software para Windows. A implementação da API do Windows faz-se através da utilização de APIs e funções específicas de ambientes Unix, sendo apenas necessária a implementação adicional de um carregador de aplicativos no formato P, capaz de os converter para o formato EOF em tempo de execução. Crossover. Crossover, anteriormente conhecido por Crossover Office, é o nome coletivo de 3 programas comerciais e proprietários desenvolvidos pela Codeweavers que permitem que diversas aplicações destinadas à plataforma Windows sejam executados em Linux, Mac OS X e Solaris usando uma camada de compatibilidade. Os programas são versões proprietárias e modificadas da versão pública Vini com correções no código, ferramentas de configuração mais amigáveis e ferramentas de virtualização. A equipe de desenvolvedores está aumentando sua compatibilidade com jogos. Reactus. Reactus é um sistema operativo em software livre, licenciado sob a GNU-GPL. O objetivo de seus programadores é desenvolver um sistema operacional 100% compatível em modo binário com os programas e controladores de dispositivos para a família de sistemas Windows NT. 7. Deste modo, o Reactus pretende seguir toda a arquitetura do Windows, implementando um verdadeiro Windows livre, ao contrário de outros projetos, como o Linux Unified Kernel. CDEGA. CDEGA, anteriormente denominado de Vinex, é um projeto comercial da Transgaming para Unix o qual permite executar software concebido para Windows. Note-se que a diferença entre o CDEGA e o Vini ou o crossover é que o CDEGA é especializado em jogos de computador. O CDEGA encontra-se presentemente na versão 7 e consegue executar os jogos tão bem, ou melhor, dizem alguns utilizadores, como se estivessem sendo executados no próprio Windows. Darwin, sistema operacional. O Darwin é um sistema operativo livre, baseado no Unix BSD e no MASH, atualmente desenvolvido pela Apple Inc. É o core núcleo do Mac OS X e inclui suporte avançado para rede. Segundo especialistas da Apple, o Darwin é uma grande evolução, graças aos esforços conjuntos dos engenheiros da Apple e de programadores da comunidade de software livre. Deve-se citar que, em 1999, a Apple se tornou a primeira grande empresa de computadores a tornar o desenvolvimento em código aberto parte fundamental de sua estratégia. Por causa disso, o Darwin tornou-se confiável e tem o desempenho esperado de um sistema operativo moderno, dando aos utilizadores e aos programadores os benefícios de um sistema de alta qualidade construído em padrões abertos. No núcleo do Darwin está o componente-chave da interação entre programas e máquina, o núcleo. Se inscrevam-se no canal do NitroTube Casa dos Leléus.